Em 1959, o candidato mais votado da cidade de São Paulo era um rinoceronte. Rinoceronte de verdade, de chifre, que morava no zoológico. Ele fez mais votos do que o partido campeão daquela eleição inteira. E não para por aí. O Brasil já mobilizou a marinha contra a França por causa de lagosta. Hoje eu vou te contar os 5 absurdos mais reais da história do Brasil. Tudo documentado, tudo verificável. Nada de lenda de internet. E pode ficar tranquilo, não tem tragédia nenhuma nessa lista. É só o Brasil sendo o Brasil, com aquela criatividade que ninguém explica. A gente começa em Fortaleza, nos anos 20, com um bode. Um bode de verdade, de carne e osso. O primeiro absurdo dessa lista tem chifre, barba e uma vida social melhor que a minha. O nome dele era Ioiô. Nasceu no sertão do Ceará por volta de 1915 e desceu para a capital como mascote de uma firma inglesa de couros. O apelido veio do jeito de andar. Ele ia da Praça do Ferreira até a praia de Iracema e voltava o dia inteiro, igualzinho ao brinquedo. Entrava em bar, entrava em café e, quando batia a fome, dava uma cabeçada no balcão até alguém trazer comida. E trazia, todo dia, por anos. Ioiô virou o que o povo chamava de bode celebridade, conhecido de comerciante, de boêmio, de escritor. Até que chegou 1922, ano de eleição, e a cédula ainda era um papel em branco. Você escrevia à mão o nome de quem quisesse. E Fortaleza, cansada da política local, escreveu Ioiô. Não foi um voto ou 2, foi voto suficiente para ele ser dado como eleito vereador da capital cearense. Um bode, na Câmara Municipal. Ele nunca tomou posse, é claro, e até hoje se conta no Ceará que aquele foi o vereador mais honesto que Fortaleza já teve. Não prometeu nada, não gastou um centavo do dinheiro público e nunca faltou ao expediente na praça. Ioiô viveu 16 anos e se despediu em 1931. Fortaleza não deixou a história acabar ali, mandou empalhar o bode e doou para o Museu do Ceará. Em 2024 ele foi restaurado e ganhou chifres novos. Segue em exposição. Número 2. Esse é sobre uma cidade inteira que resolveu virar uma mentira. E deu muito certo. Estou falando dito no interior de São Paulo. Cidade comum, gente comum, até o dia em que um humorista resolveu abrir a boca na televisão. O homem se chamava Francisco Flaviano de Almeida, mas o Brasil inteiro conhecia ele como Simplício. Nos anos 70, ele aparecia na televisão contando, com a maior cara de sério do mundo, que na cidade dele tudo era gigante, absolutamente tudo. O telefone público era enorme, o semáforo enorme, a xícara de café enorme. Nada daquilo existia, era piada de pau. Só que o país decorou a piada e Itu ficou marcada pro resto da vida como a cidade dos exageros. Agora pensa comigo, a sua cidade vira chacota nacional por causa de uma invenção. O que você faz? Processa o sujeito, manda nota de esclarecimento e tu fez diferente. Tu olhou pra piada e respondeu assim: pode deixar que a gente constrói. E construiu mesmo. Plantaram um orelhão gigante bem no meio do centro daqueles telefones públicos amarelos, só que muitas vezes maior. Depois veio o semáforo grandão, e mais objeto grandão, e mais outro. A mentira virou obra pública. E o povo aprovou. Em 1979, Itu virou estância turística oficial. Ou seja, o Estado reconheceu no papel uma cidade que ficou famosa por causa de uma invenção de humorista. Hoje é ponto de foto, é camiseta, é orgulho da cidade. Número 3. E agora eu volto naquele rinoceronte do começo. Outubro de 1959. Eleição para vereador em São Paulo. Mais de 450 candidatos disputando as vagas. E o eleitor paulistano, francamente, de saco cheio. Aí um jornalista chamado Itaboraí Martins teve uma ideia. Ele achava o nível dos candidatos uma vergonha e resolveu lançar uma candidatura de protesto. Só que, em vez de escolher uma pessoa, ele escolheu uma moradora do zoológico de São Paulo. O nome dela era Cacareco. Uma rinoceronte fêmea emprestada pelo zoológico do Rio de Janeiro, que fazia sucesso com a criançada. E tem um detalhe delicioso, no dia da eleição ela nem estava mais na cidade. Tinha voltado para o Rio no 1º de outubro. A cédula, de novo, era de papel. O eleitor escrevia o nome à mão. E São Paulo escreveu Cacareco. Não foram 10, não foram 1000. Foram cerca de 100 mil paulistanos escrevendo o nome de um rinoceronte na hora de votar. E aqui está o número que faz esse caso ser imortal. O partido que venceu a eleição fez menos de 95 mil votos. Ou seja, a rinoceronte do zoológico teve mais voto do que qualquer partido daquela disputa inteira. A Justiça Eleitoral não aceitou a candidatura, é óbvio, mas contou os votos assim mesmo. A imprensa internacional adorou. Uma revista americana publicou a história em outubro de 1959. E aí veio o desfecho mais improvável de todos. Em 1963, o Canadá criou um partido político inspirado no caso brasileiro, o Partido Rinoceronte. O líder oficial da legenda era um rinoceronte de zoológico. E o partido funcionou por 30 anos, até 1993. Número 4. Se você tem mais de 50 anos, e se aqui não é aula de história, é lembrança.
28 de fevereiro de 1986. O Brasil acorda com moeda nova e com o preço de tudo congelado por decreto. Era o plano cruzado. 1000 cruzeiros viraram um cruzado, assim, de um dia para o outro, e o governo tabelou o preço de comida, de combustível, de serviço, de quase tudo que se vendia no país. E aí veio a parte inacreditável. No dia 1º de março, o presidente José Sarney foi à televisão e disse, com todas as letras, que cada brasileiro e cada brasileira deveria ser um fiscal dos preços. Um fiscal do presidente. E o povo levou aquilo ao pé da letra. Milhares de pessoas comuns saíram de casa com a tabela oficial do governo na mão e um broche verde e amarelo no peito, escrito: "Eu sou fiscal do Sarney." Aposentado, dona de casa, professor, bancário. Todo mundo virou fiscal de supermercado. E não era brincadeira, não. Conferiam etiqueta, discutiam no caixa, denunciavam quem remarcava o preço. Loja que desobedecia era fechada e o dono ia prestar contas. O país inteiro fiscalizando o preço do arroz de graça por conta própria com broche no peito. Só que preço não obedece decreto. A mercadoria sumiu da prateleira e voltou por fora com ágil, mais cara. 6 dias depois da eleição de novembro veio o Cruzado 2 e em janeiro a inflação já estava de volta. O broche foi para a gaveta. E chegamos ao quinto, que eu guardei para o final porque é o mais absurdo de todos. No começo dos anos 60, o Brasil e a França ficaram a um passo de um confronto naval no meio do Atlântico. O motivo? Lagosta. Lagosta de comer. A França tinha perdido as colônias na África e, com elas, os melhores pesqueiros. Os barcos franceses saíram procurando o que pescar longe de casa e acharam um paraíso na nossa costa, a lagosta do Nordeste, gorda, abundante e cotada a peso de ouro na Europa. O Brasil disse que não. Aquilo ali era a plataforma continental brasileira e a lagosta era nossa. Em janeiro de 1962, a corveta Ipiranga prendeu um pesqueiro francês chamado Cassiopée. Paris não gostou nem um pouco, e começou a discussão jurídica mais maluca da história da diplomacia. A tese francesa era essa: lagosta é peixe. Peixe nada, peixe se desloca e peixe em alto mar é de quem pescar primeiro. Portanto, aquela lagosta não era brasileira coisa nenhuma. O Brasil respondeu com a tese contrária: lagosta não nada, lagosta anda. Ela se arrasta no fundo do mar. E se ela anda no fundo, ela é do fundo, e aquele fundo ali é território brasileiro. A discussão parece boba, mas valia milhões. Foi aí que o oficial da Marinha Paulo Moreira da Silva soltou a frase que ficou para a história. Ele disse, por analogia, se a lagosta é peixe porque se desloca dando saltos, então o canguru é uma ave. Fim de papo. Só que a França não achou graça. Em fevereiro de 1963, mandou um contratorpedeiro para o nosso litoral. O Brasil respondeu mobilizando o cruzador, contratorpedeiros e aviões de patrulha. Tudo isso, repare bem, em plena semana de carnaval. E o desfecho é a melhor parte. Não saiu um tiro. Não, 0 ferido dos dois lados. Em 10 de dezembro de 1964, os dois países assinaram um acordo. Os franceses podiam pescar em quantidade e prazo limitados, dividindo o lucro. Repara no fio que costura os 5. Um bode virou vereador, uma piada virou obra pública, um rinoceronte virou recado, um broche virou política econômica e uma lagosta virou questão de Estado. No Brasil, a brincadeira sempre acaba virando instituição. E o melhor, em nenhum desses 5 casos alguém se machucou. Foi tudo absurdo e foi tudo real. Agora me conta aqui embaixo, qual dos 5 você achou mais absurdo? E se na sua cidade tem uma história dessas, escreve pra gente. Se inscreve no canal que caso do Brasil não falta.